Há anos, todas as noites, algo específico me assombrava. Sonhos perturbadores, sensações de estar sendo atacada, aquilo se tornou parte central da minha existência. Sempre me entreguei à vida sem resistência, como se não houvesse outra escolha. Desde os 11 anos, minhas notas despencavam, as aulas se tornavam um pesadelo, e nenhum dos meus problemas desaparecia. Na verdade, eu só os mascarava: pílulas, bebida, relacionamentos vazios. Precisava tanto da atenção alheia que faria qualquer coisa para obtê-la. Depois, veio a obsessão por atrair o que desejava, como se aquele fosse o segredo que faltava. Funcionava, ou pelo menos parecia funcionar. Eu conseguia o que queria, e isso se tornou minha nova droga. Até que li sobre invocar anjos, pedir a eles o que quisesse. Também me fascinava a ideia de extraterrestres. Carregava comigo um boneco inflável de alienígena para todo lado, como um amuleto. Acredito que, sem perceber, não estava chamando seres celestiais, mas algo bem diferente. Eles ganharam o direito de habitar meu apartamento, e desde então tudo se tornou amaldiçoado. Todas as madrugadas, exatamente às 3 da manhã, eu acordava. E então, uma voz: "Qual é o seu nome?" O medo tomava conta de mim, repetidamente. Pensava estar invocando anjos, mas eram demônios. Hoje, porém, tenho um testemunho poderoso para compartilhar. Conheçam Crystal. Ela está aqui para contar sua história. Olá, é um prazer estar aqui. Mal posso acreditar que já faz alguns meses desde que me libertei da opressão demoníaca. Desde janeiro, quando me converti ao cristianismo, e maio, quando finalmente encontrei liberdade, minha vida mudou completamente. Vamos voltar ao início para entender como tudo aconteceu. Desde muito pequena, aos 4 ou 5 anos, já percebia que algo não estava certo comigo. Não conseguia controlar meus pensamentos, vivia agitada, interrompendo a aula, incapaz de ficar quieta. Mentia com frequência, e logo me rotularam como a encrenqueira da turma. Naquela época, crianças com esse comportamento tinham poucas chances de se destacar na escola. E, convenhamos, o sucesso acadêmico sempre foi valorizado, desde sempre. É preciso foco, disciplina, motivação, coisas que eu simplesmente não tinha. Recebi o diagnóstico de TAA, o que explicava muita coisa, mas o inimigo usou essa condição para me atormentar por anos. Tudo dava errado para mim. Sempre achei que era uma criança amaldiçoada, que nada do que fizesse daria certo por causa dessa diferença invisível. Dentro da minha cabeça, milhares de pensamentos negativos me sufocavam. Muitos podem se identificar, especialmente com as distrações das redes sociais e dos celulares, que só pioravam tudo. Qualquer coisa que me desse uma descarga de dopamina me prendia com facilidade. Vício em jogos, em atenção, em comportamentos autodestrutivos, tudo era um refúgio. Aos 12 anos, já usava o TAA como desculpa para tudo. Ah, é porque soltar virou meu mantra. Chegava atrasada? Tá. Suspensa? Tá. Expulsa de atividades? Tá. Os professores e adultos viam apenas os sintomas, não a pessoa por trás deles. Seu trabalho era nos educar e manter a ordem, mas quando você torna isso difícil, acabam enxergando você como um problema. E assim, o inimigo usou esses rótulos negativos para esconder minha verdadeira identidade. Eu me vi apenas como a menina problema, sem valor, sem esperança. Aos 11 anos, disse à minha professora que queria acabar com minha vida. Não era apenas um pedido de atenção, era um grito de socorro. A polícia foi chamada, fui internada e recebi mais diagnósticos: TAA, possível transtorno bipolar, depressão. Tinha apenas 11 anos. Senti um vazio dentro de mim, uma dor constante que me fazia diferente, atormentada. Quase fui reprovada na 7ª série porque não fazia nenhum dever de casa. Só passei porque o diagnóstico serviu como justificativa. Sem adaptações, sem apoio real, apenas a chance de seguir em frente. No ensino médio, as coisas começaram a mudar, ou pelo menos eu tentei. A pressão social era enorme, e percebi que precisava me comportar melhor, fazer as tarefas, pelo menos fingir que estava tudo bem.
Mas aí coloquei meu valor nas aparências, na opinião dos outros. Queria que todos pensassem que eu era bem-sucedida. Consegui entrar em uma faculdade razoável, mas a escola que frequentei no ensino médio tinha baixas expectativas, então minhas notas não eram tão ruins quanto pareciam. Na faculdade, porém, a realidade me atingiu. Comecei a me automedicar, acordava às 3 da tarde, fumava maconha, vivia sob o efeito de remédios. Tive uma longa dependência de Xanax, algo que hoje reconheço como profundamente maligno. Acredito que o diabo coloca essas substâncias no mundo para nos destruir. As aulas voltaram a ser um fracasso, e meus sintomas nunca desapareceram. Só os anestesiava com álcool, comprimidos e relacionamentos superficiais. Precisava tanto da aprovação alheia que faria qualquer coisa para chamar atenção, mesmo que isso significasse me perder ainda mais. Aos 18 anos, tentei acabar com minha vida novamente. Lembro do meu ex-namorado chorando, implorando para que eu parasse, mas eu só conseguia rir. Sabia que havia algo muito errado comigo, mas tratava tudo como piada. Depois disso, me mudei para Nova York em busca de um recomeço, mas os problemas me seguiram. Todo mês de agosto, tinha uma crise. Meu cérebro associava essa época ao início das aulas, e a ansiedade me consumia. Mesmo anos depois, o padrão se repetia. Exausta, como se estivesse correndo uma maratona sem linha de chegada. Cada conquista vinha acompanhada de uma nova exigência, agora não bastava atrair o que eu queria, era preciso manter aquilo no meu campo energético. Se a pessoa parasse de me responder, eu me culpava por não ter vibrado alto o suficiente. Se o dinheiro demorava a chegar, era porque eu havia duvidado em algum momento. E o pior, quanto mais eu tentava controlar o universo, mais ele parecia me escapar. Comecei a notar que as coisas que se manifestavam não eram exatamente o que eu queria, mas sim versões distorcidas dos meus desejos. Eu pedia conexão, e recebia mensagens vazias de alguém que só me procurava quando estava entediado. Eu pedia sucesso, e conseguia um emprego que me sugava até a última gota de energia. Era como se o universo me desse exatamente o que eu pedi, mas com uma ironia cruel, como um gênio que realiza desejos ao pé da letra, mas sempre com um detalhe que os torna insuportáveis. E eu não podia reclamar, porque, afinal, eu havia atraído aquilo. A pressão para ser positivo o tempo todo me deixou isolada. Qualquer sinal de tristeza ou frustração era um fracasso energético, então eu escondia. Chorava no banho, ria nas redes sociais, e fingia que tudo estava perfeito. Mas por dentro, me sentia como uma fraude. Se a lei da atração fosse real, por que eu ainda me sentia tão vazia? Se eu era tão poderosa, por que precisava de rituais diários só para me sentir segura? A resposta, claro, era que nada daquilo era sobre poder, era sobre controle. E eu estava tentando controlar algo que nunca poderia ser domado, a vida. Foi só quando parei de tentar manifestar tudo que percebi o quanto estava doente. Não era o TAR, não era a bipolaridade, não era a falta de foco, era a ideia de que eu precisava ser outra pessoa para merecer existir. Os remédios me davam foco, mas não me davam paz. As manifestações me davam resultados, mas não me davam significado. E eu, no meio disso tudo, só queria parar de me sentir como uma máquina quebrada que precisava ser consertada a todo custo. Então, em algum momento, desisti. Não de uma vez, mas aos poucos, como quem solta um peso que carregou por anos. Parei de ouvir os subliminares. Deixei de lado os cadernos de manifestação. E, pela primeira vez em muito tempo, olhei para mim mesma sem tentar consertar nada. Foi aí que percebi que o problema nunca tinha sido eu, mas sim a crença de que eu precisava ser diferente para ser suficiente. Amigos tentavam me acalmar, dizendo que era só estresse ou que eu estava imaginando coisas. Mas eu sabia que não era. Havia algo ali, uma presença que não me deixava em paz. As vozes na minha cabeça não eram apenas pensamentos aleatórios, elas vinham com uma urgência, uma insistência que me fazia sentir como se estivesse sendo puxada para um lugar onde eu não queria ir. Eu tentava racionalizar. Pensava, talvez seja só ansiedade. Talvez eu esteja exagerando. Mas então, as coisas começaram a acontecer de um jeito que não dava para ignorar.
Objetos se moviam sozinhos, como se alguém os empurrasse. Às vezes, eu acordava com a sensação de que havia alguém sentado na beira da minha cama, observando. Outras vezes, sentia uma pressão no peito, como se algo estivesse me sufocando. E o pior era que, quanto mais eu tentava resistir, mais forte aquilo ficava. Eu não sabia o que fazer. Então, voltei a pesquisar, mas dessa vez, em busca de respostas que não viessem dos mesmos lugares que me levaram até ali. Foi quando comecei a encontrar relatos de pessoas que tinham passado por experiências parecidas. Histórias de possessão, de espíritos que se apegavam a quem abria portas para eles. E, aos poucos, fui entendendo que não era só minha mente pregando peças em mim. Havia algo real ali, algo que eu mesma tinha convidado sem perceber. Foi um processo lento, de desconstrução. Eu precisava aceitar que tudo aquilo em que eu acreditava, os anjos, os cristais, os aliens, a ideia de que eu era minha própria deusa, não passava de uma armadilha. Uma armadilha bem montada, que usava pedaços de verdade para me convencer de que eu estava no caminho certo. Mas a verdade era que eu estava perdida, e quanto mais eu me afundava, mais difícil ficava encontrar a saída. Até que, um dia, eu simplesmente não aguentei mais. Não era só cansaço, era um desespero que me consumia por dentro. Eu não queria mais ouvir as vozes. Não queria mais acordar às 3 da manhã com o coração disparado. Não queria mais sentir que algo estava me observando. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu parei. Parei de buscar respostas nos lugares errados. Parei de tentar controlar tudo. E, em vez disso, comecei a pedir ajuda, não para o universo, não para os anjos que eu achava que podia invocar, mas para alguém maior do que eu. Alguém que eu ainda não conhecia direito, mas que, naquele momento, era minha única esperança. Música. E, pela primeira vez, eu realmente ouvi. Não foi só uma questão de trocar uma playlist por outra. Foi como se, de repente, as letras fizessem sentido de um jeito que nunca tinham feito antes. Não eram apenas palavras bonitas ou ritmos envolventes, eram frases que pareciam falar diretamente para o que eu estava vivendo. E o mais estranho, elas não me deixavam mais ansioso. Não me faziam sentir vazio depois de ouvir. Pelo contrário, era como se algo dentro de mim se acalmasse, mesmo que eu não entendesse exatamente por quê. Aquela garota da igreja me emprestou um CD, sim, um CD, daqueles físicos, com algumas músicas que ela disse que traziam paz. Eu ri por dentro, achando que era exagero. Mas, naquela noite, em vez de colocar minhas playlists de sempre, eu coloquei o CD. E, pela primeira vez em meses, consegui dormir sem acordar às 3 da manhã. Sem sentir aquela presença pesada no quarto. Sem ter sonhos que me deixavam envergonhado ou assustado ao acordar. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha, a de que algo havia mudado, mas eu não sabia o que. Não era como se os problemas tivessem desaparecido, ainda havia aquela voz interna que sussurrava que eu nunca seria livre, que eu merecia aquilo, que nada adiantaria. Mas, pela primeira vez, eu tinha algo para contrapor a ela. Não eram mais afirmações vazias ou rituais que eu não entendia. Era uma palavra que parecia ter peso. Que parecia real. Então, eu voltei à igreja. E, dessa vez, não foi só por curiosidade ou desespero. Foi porque, lá dentro, eu não me sentia observado. Não me sentia julgado. As pessoas não me tratavam como um caso perdido, mesmo quando eu chegava com os olhos vermelhos de tanto chorar ou com as mãos tremendo. Elas simplesmente me abraçavam e diziam, Deus te ama. E, por mais que eu ainda não acreditasse completamente, havia algo naquelas palavras que fazia com que eu quisesse acreditar. Um dia, depois do culto, um senhor se aproximou de mim. Ele tinha uma Bíblia na mão e um sorriso tranquilo. Você já leu isso? Perguntou, apontando para o livro. Eu hesitei. Não, não muito. Eu tentei, mas é difícil. Ele assentiu, como se entendesse. É normal. Mas você não precisa ler tudo de uma vez. Começa com um versículo. Um só. E vê o que acontece. Ele abriu a Bíblia em uma página marcada e me mostrou, Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Eu li aquelas palavras em voz alta, sem entender direito o que significavam. Mas algo nelas me atingiu. Não era um alívio mágico, não era uma solução instantânea. Era mais como um convite. E, pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, eu não estivesse sozinho nessa luta. Então, eu comecei a levar a Bíblia para casa. Não lia muito, é verdade. Mas, toda noite, antes de dormir, eu abria em uma página qualquer e lia um trecho. Às vezes, não fazia sentido. Às vezes, parecia que as palavras tinham sido escritas exatamente para mim. E, aos poucos, algo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra. Não foi como nos filmes, onde tudo se resolve em um instante. Foi devagar. Foi como se, pouco a pouco, aquela voz que me dizia que eu nunca seria livre começasse a perder força. E, um dia, eu percebi que fazia semanas que não acordava às 3 da manhã. Que não sentia mais aquele peso no peito. Que, quando pensava nos rituais que tinha feito, em vez de medo, eu sentia arrependimento. Não um arrependimento que me afundava, mas um que me fazia querer seguir em frente. Um que me fazia querer entender o que tinha acontecido, e como evitar que acontecesse de novo. Foi então que eu entendi, não era sobre ter todas as respostas. Não era sobre ser perfeito ou saber de cor cada versículo da Bíblia. Era sobre dar um passo de cada vez. Era sobre admitir que eu não sabia de nada, e que, talvez, nunca soubesse. Mas que, mesmo assim, havia alguém disposto a me guiar. Mesmo quando eu não entendia. Mesmo quando eu duvidava. Mesmo quando eu ainda carregava o peso do que tinha feito. E, pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, a liberdade não fosse algo que eu precisava conquistar. Mas algo que já estava ali, esperando que eu simplesmente dissesse, sim. Eu aceito, sintomas. A desatenção, a impulsividade, a dificuldade em organizar tarefas, tudo isso parecia uma sentença. Mas ela me olhou com uma certeza que eu nunca tinha visto antes e disse, não é um transtorno. É um espírito de confusão. E ele pode sair. No começo, achei que fosse exagero. Afinal, eu tinha lido artigos, assistido a palestras, tomado remédios por anos. Como algo tão científico poderia ser espiritual? Mas então ela me pediu para fechar os olhos e repetir depois dela, eu renuncio ao espírito de confusão. Eu renuncio à mentira de que sou incapaz. Eu declaro que a mente de Cristo está sobre mim. E, no mesmo instante, algo dentro de mim pareceu se mover. Não foi uma cura instantânea, mas foi como se uma névoa começasse a se dissipar. Nos dias seguintes, percebi pequenas mudanças. Coisas que antes me paralisavam, como começar uma tarefa ou terminar um projeto, começaram a parecer menos assustadoras. Não era mágica. Era como se, de repente, eu conseguisse enxergar o caminho à minha frente sem que ele estivesse coberto por uma cortina de medo. E, pela primeira vez, me perguntei, e se tudo o que me disseram sobre mim não fosse verdade? Mas a batalha não acabou ali. O inimigo não desiste fácil. Logo depois, começaram os ataques mais sutis. Eu acordava no meio da noite com uma sensação de peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Ou então ouvia sussurros, não palavras claras, mas um murmúrio insistente, como se alguém estivesse tentando me convencer de que eu nunca mudaria. Em uma dessas noites, acordei com a voz dizendo, você acha mesmo que Deus quer você? E, no desespero, gritei, Jesus, me ajuda. No mesmo segundo, a pressão sumiu. Foi como se uma mão invisível tivesse me puxado para fora de um poço. Aos poucos, fui entendendo que a libertação não era um evento único, mas um processo. Cada vez que eu renunciava a uma mentira, cada vez que eu escolhia acreditar na verdade de Deus em vez do que meus sentimentos diziam, algo se quebrava. E o mais incrível era perceber que, mesmo nos dias em que eu fraquejava, mesmo quando a dúvida voltava, havia uma força maior me sustentando. Não era sobre ser perfeito. Era sobre ser honesto.
Uma das coisas que mais me surpreendeu foi descobrir que a minha arte, que antes era um canal para o caos, podia se tornar um instrumento de luz. Eu ainda compunha, mas as letras já não falavam de desespero. Elas falavam de redenção. De um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. E, aos poucos, as pessoas começaram a me procurar, não para ouvir músicas sobre alienígenas ou rituais, mas para perguntar: como você mudou? A resposta era simples: eu não tinha mudado. Deus tinha me encontrado exatamente onde eu estava, quebrada, confusa, perdida, e me mostrado que a liberdade não era algo que eu precisava conquistar. Era algo que ele já tinha conquistado por mim. E tudo o que eu precisava fazer era parar de lutar contra o que ele já havia vencido. Eram apenas sintomas. Mas hoje eu entendo que eram sintomas de algo muito mais profundo, a opressão espiritual que me acompanhava. E assim, todos os dias, eu lia a Bíblia com a mesma dedicação com que antes consumia conteúdo da nova era. Onde antes eu só ouvia músicas esotéricas ou mensagens de autoajuda, agora eu mergulhava em pregações, em hinos, em palavras que falavam de um amor que não dependia do meu esforço. Aos poucos, a confiança começou a brotar em mim, não uma confiança em mim mesma, mas nele. Mas os ataques não pararam de imediato. Ainda acordava com aquela sensação de peso no peito, como se algo invisível tentasse me arrastar de volta para a escuridão. As lágrimas vinham sem motivo, e eu sabia que não era apenas ansiedade. Era uma batalha real, travada em um território que eu mal conseguia enxergar. Até que, um dia, uma amiga daquela época me mandou uma mensagem. Nós tínhamos nos conectado por causa de tudo aquilo que compartilhávamos, as mesmas crenças, os mesmos rituais, a mesma busca por algo que preenchesse o vazio. E eu, com o coração apertado, escrevi para ela: preciso te contar uma coisa. O que vivíamos não era liberdade. Era engano. E eu não posso mais compactuar com isso. A reação dela foi exatamente o que eu esperava: raiva. Por que você não fica só com suas moralidades? Ela respondeu, como se a verdade fosse uma ofensa pessoal. E então os ataques voltaram com força. Mais intensos. Mais cruéis. Mas, dessa vez, eu já não tinha mais medo. Já não me importava tanto. Porque, no fundo, eu sabia que aquilo não era sobre mim. Era sobre uma guerra que já tinha sido vencida. A única coisa que eu precisava fazer era permanecer firme, mesmo quando as ondas tentavam me derrubar. E foi assim, entre altos e baixos, que cheguei ao último pensamento suicida que tive. Foi em maio, depois de uma conversa difícil com uma amiga, em que precisei expor a verdade sobre o que eu antes chamava de espiritualidade. Depois disso, os ataques cessaram. Não de uma vez, mas aos poucos, como uma maré que finalmente recua. E então, comecei a frequentar um grupo de estudo bíblico. Foi lá que conheci meu namorado. E, pela primeira vez, algo que eu sempre achei impossível começou a se tornar realidade: eu estava aprendendo a viver em paz. Sempre acreditei que nunca poderia ter um relacionamento saudável. O Tá, que me acompanhava desde os 4 ou 5 anos, parecia uma sentença definitiva. Eu me atrasava para tudo, esquecia compromissos, me distraía com facilidade. Dirigir era um risco, minha mente pulava de um pensamento para outro, e eu mal conseguia me concentrar no trânsito. As estatísticas não mentiam: pessoas com TAA têm mais chances de sofrer acidentes, de cair em vícios, de enfrentar problemas com a lei. E eu sabia, no fundo, que aquilo não vinha de Deus. Não podia vir. Porque Deus não nos dá fardos para nos destruir, mas para nos ensinar a depender dele. Quando comecei a namorar, algo extraordinário aconteceu: os sintomas mais debilitantes começaram a desaparecer. Não foi mágica. Foi graça. A desorganização, a impulsividade, a dificuldade de focar, tudo aquilo que antes me definia, que eu achava que fazia parte de quem eu era, começou a perder força. Não que eu tenha me tornado uma pessoa perfeita. Ainda tenho traços do Tá, mas agora eles trabalham a meu favor: a criatividade, a curiosidade, a capacidade de enxergar soluções onde outros só veem problemas. O que antes era um obstáculo se transformou em uma ferramenta nas mãos de Deus.
E isso me fez entender uma verdade profunda: o inimigo não quer apenas nos destruir. Ele quer nos convencer de que somos defeituosos, de que nunca seremos suficientes, de que nossas fraquezas são permanentes. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Tu és formidável e maravilhosamente feito, diz o Salmo 139. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Não somos acidentes. Não somos erros. Somos obras-primas de um Deus que nos conhece desde antes de nascermos e que tem um propósito para cada um de nós. Por isso, meditar nas Escrituras não é apenas um hábito. É uma necessidade. Porque é ali, nas promessas de Deus, que encontramos nossa verdadeira identidade. É ali que descobrimos que não somos definidos por nossos erros, por nossas lutas, por nossas limitações. Somos definidos pelo que Cristo fez por nós. E quando começamos a crer nisso, de verdade, algo muda dentro de nós. As mentiras do inimigo perdem força. As correntes se quebram. E o que antes parecia impossível se torna realidade. Olhando para trás, vejo como Deus usou até mesmo as minhas piores escolhas para me levar até Ele. O que o inimigo planejou para o mal, Deus transformou em bem. E não apenas na minha vida. Minha família, que sempre seguiu crenças budistas, que orava a deuses falsos e buscava respostas em rituais vazios, começou a se questionar. Minha mãe foi a primeira. Depois, minha tia. Meus avós, que nunca tinham pisado em uma igreja, foram pela primeira vez. E tudo porque eles viram a mudança em mim. Antes, eu era a filha problemática. A rebelde. Aquela que discutia por qualquer coisa, que nunca cedia, que destruía relacionamentos só para ter a última palavra. Hoje, eles me veem diferente. Não porque eu me tornei perfeita, mas porque algo em mim, ou melhor, alguém em mim, transformou até mesmo as minhas piores características. Onde antes havia orgulho, agora a humildade. Onde antes havia raiva, agora a paz. E eles não podem negar o que estão vendo. E sabe o que é mais lindo? Isso é só o começo. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não para no meio do caminho. Ele nos leva além do que podemos imaginar. E a melhor parte é que ninguém está longe demais para ser alcançado. Não importa o que você tenha feito, não importa o quanto tenha se afastado. Se você está disposto a se render, Ele está disposto a te resgatar. Porque a graça não tem limites. E o amor dele é maior do que qualquer corrente que poderia te destruir. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, aquilo te levou ao fim de si mesmo, para que você pudesse recomeçar com Deus, como diz aquele ditado. E, no fim das contas, acabou se tornando a maior bênção da sua vida. Você pensou que ele iria te arruinar, que iria te destruir. Mas, na verdade, foi ele quem te perdeu. E você nunca mais vai voltar para aquilo. Então, glória a Deus. Agora, me conte mais, você foi liberto de algum espírito? Renunciou a tudo isso? Esses pesadelos pararam? Me explique um pouco sobre como foi essa libertação. E tem algo pelo qual você ainda está orando, alguma luta que Deus ainda está trabalhando em você? Bom, os pesadelos praticamente acabaram. Se acontece algum, é algo muito raro, geralmente antes de uma grande vitória, como quando fui para o Canadá. Minha família no Canadá está indo muito bem, aliás, você estava orando em silêncio por nós. Mas, antes de viajar, eu peguei um vírus, acordei às 10 da manhã me sentindo mal e já sabia que algo não estava certo. Hoje, porém, eu entendo, isso faz parte do sofrimento alegre que vem com ser cristão. Realmente, não sinto mais opressão como antes. Às vezes, parece que o inimigo tenta me impedir de fazer certas coisas, de ir a certos lugares, mas nada que me paralise. O que mais tenho orado agora é pela salvação das pessoas ao meu redor. Às vezes, sinto que sou a única pessoa não convencional que pode alcançar alguns incrédulos. Então, oro por todos os meus amigos. Tenho amigos de infância que conheci na igreja, mas que haviam mais como uma atividade extracurricular do que como uma relação com Deus. Eles ainda não se renderam.
E oro para que isso aconteça logo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Vejo as mesmas lutas que eles enfrentam. Minha melhor amiga, por exemplo, tenta e toma vários remédios. Ela vive exausta, como se estivesse sempre em uma batalha. Quero que ela saiba que eu também passei por isso e que há esperança. Para qualquer problema, qualquer doença mental, qualquer dificuldade que você possa imaginar, Deus está presente. Ele nunca nos abandona nos momentos de aflição. Outra coisa pela qual tenho orado muito é por esta geração. Acho que somos tão influenciados pelas redes sociais e por essa pressão constante de sermos perfeitos, de mostrarmos nossa melhor versão. Antes, isso acontecia só na frente dos colegas ou no trabalho. Agora, é diante do mundo inteiro. Vejo tanta gente fingindo, tentando parecer impecável nas redes, e eu conheço essa luta. Lembro de só querer sair de casa para tirar uma foto para postar. É uma realidade forte na minha geração. Por isso, oro por um despertamento, para que as redes sociais deixem de ser apenas um palco de aparências e se tornem um instrumento para o reino de Deus. Que surjam mais canais como este, mais criadores de conteúdo que falem a verdade, e não esse discurso vazio de autoajuda ou manifestação que não leva a lugar nenhum. Posso te fazer uma pergunta? Você acha que a sua geração está cansada? Acha que as pessoas estão chegando ao limite, prontas para enxergar a verdade? Não sei. Às vezes, parece que, quando você está tão acostumado ao pecado, ele se torna normal. Então, acho que elas estão cansadas, sim, mas talvez não a ponto de buscar a verdade de verdade. Para isso, precisaria de um avivamento completo. Mas já vejo sinais, cada vez mais pessoas estão curiosas, querendo voltar para a igreja. E eu oro por isso também. Sabe, eu também oro pela sua geração. E agradeço pela sua transparência. Talvez algo aconteça que leve todo mundo a dar esse passo final. Tá bom, eu me rendo. Vem, Senhor, para a minha vida. Tem tanta coisa acontecendo. Olha o Justin Bieber, por exemplo. Ele acabou de lançar um álbum com uma música chamada The Story of God, em que ele passa 9 minutos falando sobre o Jardim do Éden. Alguém como ele, que foi colocado na terra para louvar a Deus, teve que passar por tanta coisa. Mas agora está usando sua voz para pregar o Evangelho. Isso me dá esperança. Vemos mudanças radicais em pessoas que admiramos, que fazem parte da nossa geração. É algo inesperado, porque olhamos para outros ídolos da infância, como Britney Spears ou Amanda Bynes, e parece que suas vidas estão destruídas. Mas o Justin passou por tanta coisa e está bem. Sabe por quê? Porque ele sempre teve fé em Deus e está se aproximando cada vez mais. É verdade, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Mas também há pessoas como você, que não tiveram essa criação na fé, e mesmo assim estão aqui, sendo usadas por Deus. E Ele ama isso. Ama pegar aqueles que o inimigo pensou que tinha conquistado e transformá-los em instrumentos poderosos para o seu reino. Por isso, agradeço pela sua transparência hoje. Foi uma bênção ter você aqui. Que tal fecharmos com uma oração pelas coisas pelas quais você está lutando? Claro! Muito obrigada. Senhor, eu te agradeço pela minha irmã Crystal. Obrigado por tê-la aqui hoje. Deus, oro para que o testemunho dela toque o coração de muitos que se sentem rejeitados, que acreditam nas mentiras do inimigo sobre si mesmos. Senhor, tu os criaste com um propósito, com um plano. Teus planos são de paz, não de mal, para lhes dar esperança e um futuro. E essa esperança só existe em ti. Então, oro por todos que estão ouvindo hoje. Se você não tem esperança, coloque-a em Jesus. Confie nele, e você receberá paz, amor, alegria e vida eterna. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.